As Crônicas de Eichenwald. Episódio 1. A menina que desafiou a floresta. Eichenwald, verão de 492 d.C. Félix era um dos poucos forasteiros em Eichenwald. O jovem chaveiro deixou a vida nas ruas pecaminosas da grande e decadente Bona para tentar a sorte na distante e esquecida Eichenwald. Ele enfrentou grande resistência dos habitantes locais, mas todos concordaram que aquela era a melhor oportunidade para resolverem um motivo de grande desavença entre os populares. E desde então, Félix se tornou o responsável pela limpeza e manutenção do rústico sistema de esgotos da comunidade. Ele sabia que não teria outra oportunidade numa comunidade tão fechada e rigorosa como a pequena Eichenwald. E, ciente do rigor da lei e das velhas tradições locais, quando ouviu as duas badaladas intercaladas por outras três, partiu imediatamente para a antiga igreja de pedra da comunidade, onde um grupo de homens com expressões sérias e fechadas estavam reunidos diante do senhor feudal. Lord Sidolphus Donnergott, senhor de Eichenwald, dirigiu-se à população com a gravidade que lhe era habitual, anunciando que o toque de recolher fora violado por um dos seus. Embora normalmente não se importasse em deixar infratores à própria sorte fora das muralhas, revelou que desta vez tratava-se de uma criança. Greta, a filha mais nova dos agricultores Schneider, que numa brincadeira imprudente com amigos, adentrou a floresta em uma prova de coragem e não retornou. Reconhecendo a inocência da jovem e a urgência da situação, o Lorde convocou voluntários para formar grupos de busca, prometendo sua estima àqueles que se dispusessem a ajudar. Talvez aquela fosse a única oportunidade que um forasteiro teria de conquistar a confiança do senhor local. Mesmo sendo um jovem franzino, Félix se voluntariou, sendo acompanhado de outros 9, que formaram grupos de busca organizados em duplas. Para a sorte de Félix, Huth, o aprendiz de ferreiro, havia formado dupla com ele. Huth era um homem que já passava dos 30 anos de idade, de poucas palavras e muito menos modos, cujo porte robusto lhe permitia manusear seu enorme malho com destreza. Diferente de Félix, o qual estava munido apenas de sua coragem repentina e de uma espada curta, a qual nunca se atreveu a sacar de sua cintura. A dupla não perdeu tempo e partiu direto para a porção noroeste da antiga floresta de carvalhos, iluminando seu caminho com tochas que permitiram que enxergassem pouco à frente da penumbra que os cercava. Huth cuidou da retaguarda, enquanto que Félix seguiu adiante procurando por qualquer evidência do paradeiro da menina, quando encontrou num arbusto espinhoso um pedaço de tecido de cor rosa. Em meio à escuridão e às formas bruxuleantes e fantasmagóricas das árvores projetadas pela luz das tochas, Félix e Huth avançaram na direção dos arbustos. Porém, quanto mais se embrenhavam na mata, mais pareciam se afastar de seu objetivo, eventualmente tendo a impressão de estarem andando em círculos. Foi quando Huth notou pequenos arranjos feitos com gravetos e capim pendurados nos galhos mais baixos das árvores, como se alguém estivesse marcando o caminho com eles. Félix e Huth se apressaram antes que as tochas se apagassem e ficassem às cegas na floresta, seguindo o caminho marcado pelos arranjos nas árvores até se depararem com uma clareira. Huth aproveitou a clareira e a luz da lua para procurar por rastros no chão descampado, encontrando pegadas de criança e algo mais que fez o ferreiro empalidecer e estacar, pois uma grande sombra ferina que se projetava maliciosamente sobre a clareira. Por sorte, os reflexos treinados nas ruas perigosas de Bona permitiram Félix reagir em tempo de proteger sua jugular da fera da floresta, a qual abocanhou todo o seu ombro esquerdo, o derrubando no chão,
e o chacoalhando violentamente, como se não pesasse nada, somente o soltando após Ruth arremessar sua tocha na criatura. Lobos não caçam sozinhos, mas o que a luz da tocha revelou era claramente a figura de um único lobo de proporções bestiais. Seu pelo era uma tapeçaria de tons de cinza e marrom, tão camuflada entre as sombras que parecia uma extensão da própria escuridão. Seus olhos, fendas amarelas brilhantes, eram como lanternas na noite, perscrutando avidamente suas presas. E cada passo que ele dava em volta da clareira era como uma dança silenciosa e mortal que invocava um medo ancestral. Ruth não perdeu tempo e se posicionou entre Felix e a tocha que ainda ardia na clareira. Sem aviso, o lobo atacou Ruth, que teve tempo apenas de se proteger da mordida da besta com o cabo de seu malho, mas sofreu com as garras da criatura atroz, que cavaram grandes sulcos em sua carne. Tudo o que Ruth podia fazer era resistir e desferir chutes desesperados no abdômen da criatura, até Felix finalmente cravar sua espada no flanco do monstro, o fazendo recuar com a arma ainda fincada em sua carne. Ruth se posicionou novamente no centro da clareira, dessa vez mais atento à movimentação da criatura. Enquanto isso, Felix, desesperado, procurou por qualquer coisa que pudesse utilizar como uma arma improvisada. Astuta, a fera aproveitou a distração de Felix para novamente avançar contra o chaveiro. Mas Ruth interveio golpeando a criatura nas costelas, a arremessando numa árvore. Não se ouviu ganido, sibilo ou qualquer outro som do lobo, que se levantou rapidamente e lançou todo o seu peso contra Ruth. Os dois rolaram pela clareira num emaranhado de mordidas, arranhões e pontapés, até que, tomado por uma fúria igualmente animalesca, o ferreiro começou a estrangulá-la e bater sua cabeça contra uma rocha. Foi quando Felix surgiu carregando uma pedra com as duas mãos e começou a golpear a cabeça da fera, enquanto Ruth lutava para a segurar sobre a rocha. Felix só parou de golpear a cabeça da fera quando ela parou de se mover. De sua cabeça, restava apenas a lembrança da enorme bocarra e dos grandes olhos amarelos que deixavam claro que não se tratava apenas de uma fera faminta, mas de um ser vil. Felix removeu sua espada do dorso do lobo com dificuldade e abriu a barriga da criatura temendo encontrar os restos de Greta, mas não a encontrou. Para a sua surpresa, o que o chaveiro encontrou dentro do estômago do lobo foi uma grande chave de prata, aguardando em segredo enquanto Ruth usava os trapos de sua roupa para estancar os ferimentos. Feridos, ambos seguiram adiante, e quando já estavam perdendo as esperanças, enfim, encontraram uma cabana aparentemente há muito tempo, abandonada por um lenhador. Os dois se aproximaram da cabana, todas as janelas estavam fechadas e barricadas pelo lado de dentro. A porta de madeira era antiga e maciça, com uma grande fechadura de prata. Felix se mostrou incrédulo tamanha a coincidência, mas resolveu usar a chave de prata que havia encontrado na barriga do lobo. Para sua surpresa, a porta se abriu, acompanhada de uma tênue lufada de um ar pesado, com um odor ocre. Dentro da cabana, havia apenas um velho espelho de prata e uma menina vestindo uma túnica rosa e esfarrapada com marcas de arranhões nos braços e rosto. Era Greta. Sem tempo para perguntas, Felix pegou a garota no colo e a levou para fora da cabana. Quando Greta acordou no colo do chaveiro, a menina não conseguiu formar uma frase sequer, balbuciando apenas algumas palavras de forma errática. Também não conseguia caminhar, andando de forma trôpega, feito um bebê que estava aprendendo a caminhar. Nem mesmo os guardas acreditaram no que viram, quando avistaram os três se aproximando dos portões da cidade durante o amanhecer. Greta voltou para seus familiares, por mais que sua mãe agora parecesse estranhamente desconfortável com a filha. Ruth agora tinha cicatrizes vistosas que eram evidências de um feito do qual poucos poderiam se vangloriar. E Felix sabia que agora estava mais próximo de ser aceito pelos demais habitantes como um semelhante e não mais um forasteiro. E com sorte também seria dispensado do serviço nos esgotos. Mas o que não imaginavam ou ignoraram era o fato de que em Eichenwald nem todas as portas devem ser abertas. As Crônicas de Eichenwald é uma série mensal de histórias de fantasia sombria situadas na cidade fictícia de mesmo nome. Um feudo situado na região da Germânia numa realidade em que o apocalipse bíblico ocorreu durante a Idade Média e as pessoas lutam para sobreviver aos horrores da noite
e ao próprio mal que habita dentro delas. Caso queira fazer parte do hall de autores que darão vida às crônicas, confira as redes sociais da editora Dark Angels e fique por dentro do edital, que tem como prazo 31 de julho. Faça parte das crônicas. Aventure-se você também na realidade sombria de Eichenwald.